Boa noite a todos. Deus possa estar abençoando a sua palavra nessa noite. Os irmãos aqui reunidos. Sempre uma alegria estar com os irmãos, compartilhando da palavra. Isso é uma alegria que o crente deve ter. Sempre aprendendo cada vez mais. Cada mensagem é um ensinamento. O nosso viver entre os irmãos é um ensinamento, até fora da igreja é um ensinamento daquilo que nós vamos desenvolver para com Cristo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as oportunidades que nós temos na vida e de como Deus trabalha nessas oportunidades. Sempre erramos, sempre tropeçamos, sempre temos as nossas recaídas, mas sempre é uma segunda oportunidade. Todos nós já usufruímos de uma segunda oportunidade na vida. Tem um ditado popular que diz o seguinte: viva a vida bem vivida, pois se vive a vida apenas uma vez na vida. E nesse caminhar na vida, muitas vezes nós precisamos de uma segunda oportunidade para recompormos daquilo que nós falhamos em uma situação. Muito comum nos namorados, né? Me dá uma segunda chance, me dá uma segunda oportunidade, eu vou mostrar que eu sou uma boa pessoa. Eu errei, mas eu vou mostrar que não era bem isso a minha intenção. Algumas vezes funciona, outras vezes não funciona, outras vezes repete no erro, mas é um bom exemplo, não apenas no namoro, mas também no casamento, no emprego, na nossa convivência social entre as pessoas também, na igreja também. Nós necessitamos das segundas oportunidades. O nosso corpo, ele vive de uma segunda oportunidade, né? Nós nos regeneramos das nossas enfermidades. Os irmãos que passam por enfermidades têm a ciência desenvolvida aí para que o organismo tenha, né, uma oportunidade, uma vez que falhou na primeira, e com o tempo, com a idade, nós vamos vendo que é necessária uma segunda oportunidade para o corpo. Então nós vivemos sempre de uma segunda oportunidade, mas nós vamos até uma segunda oportunidade até o dia que a morte nos chega. A morte é apenas uma vez que passamos pela morte, não temos uma segunda oportunidade. Hebreus 9:27 diz que o homem está ordenado a morrer apenas uma vez e depois disso o juízo. Não fala que nós teremos uma segunda oportunidade, não teremos um tribunal, não diga que nós teremos um momento, né, de regeneração, mas a partir da morte nós não teremos uma segunda oportunidade. Nós devemos aproveitar sempre a primeira oportunidade, porque da morte é uma das coisas na vida a qual nós não temos uma segunda chance para nos recompormos. E Deus tem tudo no controle da nossa vida. E Deus é grande na sua misericórdia em nos conceder as chances na vida. Ele sempre está nos dando uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E nós vemos que o homem, ele é reticente, ele protela, ele posterga, ele não dá valor nas segunda, na terceira, na quarta, na infinita oportunidade que Deus dá ao homem para que ele encontre a palavra do Senhor, aquele despertar que tem dentro de si, do Espírito Santo, em homem, ouvir de Cristo, ouvir daquilo que Ele tem para nos dizer. E muitas vezes nós vamos postergando essa oportunidade em aceitar a Cristo, ou aqueles que já aceitaram também, no desenvolver um papel melhor para Cristo. É uma pergunta que nós devemos sempre fazer. Nós já temos Cristo para conosco, nós temos certeza do dia da nossa morte, que nós teremos um encontro com Ele. E se tem, você está desenvolvendo bem
o seu papel, as oportunidades que Deus tem dado, as chances que Deus tem dado em nossa vida. Muitas vezes, o andar não conforme os ensinos do Senhor pode também nos abreviar a nossa vida. Nós podemos ter uma vida abreviada diante não aproveitar as oportunidades que Deus nos tem dado. Nós vemos que o mundo rejeita as oportunidades que Deus dá para que o Evangelho seja aceito. Quantas vezes nós convidamos alguém para vir à igreja e ouvimos uma qualquer desculpa que aquele dia não poderia estar para ouvir o Evangelho? Desculpas não faltam. Quantas vezes nós já convidamos e pessoas não dizem que não vêm, mas dão uma desculpa? Quantos folhetos com a mensagem de Cristo nós já entregamos no trabalho que a igreja desenvolve? Quantos folhetos já foram entregues daqueles que aceitaram e simplesmente jogaram aquela mensagem fora? Poderia ser um bilhete para a vida eterna, uma passagem para a vida eterna, um passaporte para a vida eterna, e desprezam um convite para que possam conhecer e entregar a sua vida ao Senhor. E nós vemos que isso não é dos dias de hoje. Jesus também teve aqueles que não aceitaram ao seu convite, ao seu chamado para que ouvissem da palavra do Senhor. Lá no livro de Mateus, só para nós termos uma noção de como Cristo também chamava as pessoas para ver o Evangelho, para ouvir o Evangelho, e Cristo também ouvia das desculpas que nós ouvimos hoje quando nós entregamos ou quando nós chamamos alguém para vir e conhecer a palavra do Senhor, não para conhecer o prédio, conhecer as pessoas, conhecer a estrutura, a liturgia, o formato, seja lá o que for. Mas nós convidamos as pessoas para ouvir, não para ver, mas para ouvir do Evangelho do Senhor. E Jesus também teve aqueles que negaram esse chamamento. Lá em 8, e vamos ler do 18, Mateus 8, 18 até o 22, diz o seguinte: E Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado, e aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Nós vemos aqui o escriba e vemos também aquele um dos seus discípulos. O escriba era aquela pessoa instruída, era aquela pessoa que conhecia das Escrituras, era um escritor. Nós vemos que a sociedade judaica ela era muito bem instruída. Um escriba era um conhecedor, ele redigia. Um fariseu não era simplesmente estudar numa escola judaica, Gamaliel, Eliel, seja lá o que for, e já tinha o título de fariseu. O fariseu, para se tornar ter um título, ele passava por sabatinas, passava por perguntas, era algo bem rigoroso. Jesus, aos 12 anos, estava lá discutindo com os doutores da lei. Então não era qualquer curioso que se tornava um fariseu ou escriba. Eles valorizavam e valorizam até os dias de hoje a sua cultura, os ensinos. O jovenzinho, desde os seus 2 anos, ele já tem uma escala de aprendizado. Então nós vemos que eram pessoas instruídas. E tinha esse escriba e também tinha esse um dos seus discípulos. Discípulos eram aqueles que seguiam a Jesus. E esse discípulo perguntou, e Jesus disse a ele
que deixasse tudo e seguisse a Cristo. Aqui fala no sentido literal, deixa a sua família, deixa, se necessário, mas seguir aos seus ensinos é o contexto aqui dessa passagem para seguirmos a Jesus. E hoje o que nos prende para sermos como esse discípulo que queria primeiro enterrar os seus mortos? Esse discípulo queria enterrar os mortos. E hoje o que nos impede de seguirmos a Jesus? O que está nos impedindo? Jesus está chamando, Jesus está enviando aos seus discípulos e temos ouvido o chamado de Jesus para seguir. O que está nos deixando de seguir a Jesus? Sabemos a misericórdia de Cristo, mas um dia nós não teremos essa segunda oportunidade, essa segunda chance. Esse discípulo de Cristo, quantas oportunidades ele teve? Estava próximo, perto de Jesus, e disse para Jesus literalmente: não, Senhor, espera, eu vou enterrar lá os meus queridos, e dia que eu não tiver mais este impedimento, eu venho e vou seguir ao Senhor, seguir a Cristo. E hoje nós vemos que hoje nós estamos trocando coisas supérfluas para seguir a Cristo, ou mesmo para nos dedicarmos a Cristo, em pegarmos as oportunidades e não deixar escapar. Pode ser a última oportunidade, esse chamamento. Assim foi com aquele ladrão, aquele malfeitor na cruz, lá no livro de Lucas. A passagem ali, Lucas 23, na crucificação, quando Cristo ali estava condenado, já estava ali no cumprimento da sentença pelo tribunal judaico, pelo Sinédrio que julgou e condenou a Cristo. Ali houve um julgamento com falsas testemunhas, mesmo não tendo achado crime, mas Jesus foi condenado juntamente com dois, a palavra cita, malfeitores. E lá em Lucas 23 e 39, diz o seguinte: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro malfeitor repreendiu o outro malfeitor, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que hoje estará comigo no paraíso. Então houve ali uma conversa entre Cristo e os dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E um blasfemava, dizendo: não consegue salvar nem a ti, como vai salvar a nós? Aquele malfeitor, ele não tinha entendido o sentido espiritual, ele estava no sentido carnal, ele estava no sentido material, ele estava apenas preocupado com a sua salvação da sua carne naquele momento. E o outro malfeitor, diante de Cristo, na sua última oportunidade, ele não teria uma segunda chance. Aquela era a última chance da vida daquele homem. E nós vemos aqui que esses dois malfeitores já conheciam de Cristo, porque um deles diz que a condenação dos dois malfeitores era justa por todo o mal que eles haviam causado à sociedade ou a terceiros. Aqui a palavra não relata nenhuma qualificação, nada sobre esses dois homens, apenas que um aceitou
o outro não aceitou. E foi aqui por uma livre escolha, um livre-arbítrio daquela pessoa naquele momento em atender ao chamamento do Senhor. E aqueles homens já conheciam a Cristo, sabiam quem era aquele homem, e na conversa ali nós vemos que Cristo era inocente, eles sabiam que Cristo era inocente. Já tinham conhecimento de Cristo, de quem era Cristo, da pessoa de Cristo, mas aquele malfeitor que aceitou a Cristo, ele não tinha aceitado antes, mas ele aceitou naquela sua última chance. Ele não teria uma segunda oportunidade. E assim, aquele malfeitor aceitou e pediu para que Cristo lembrasse dele quando entrares no teu reino. E Jesus foi prontamente e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vemos que a morte, até a morte, é a última instância para aceitarmos a Cristo. Não há outro método, não há outro meio. E reconhecer a sua última chance em aceitar a Cristo e desenvolver o seu papel. Lá no livro de Jeremias, capítulo 18, ali fala da misericórdia de Deus em dar oportunidades em nossas vidas. Nós vemos que aquele malfeitor, ele aproveitou a oportunidade. Nós vemos que aquele discípulo do Senhor lá no livro de Mateus não aceitou a sua oportunidade. Nada mais fala daquele discípulo, mas naquele momento ele não aceitou a Cristo naquela oportunidade. Mas o Senhor detém o controle, o Senhor tem a paciência, o Senhor tem a dedicação para que todos aceitem a palavra do Senhor. E a nossa vida aqui é comparada a um vaso do oleiro, que em Jeremias 18, que diz o seguinte, do verso 1 a 6, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e de lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso conforme o que parecia bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o oleiro, ele tem um torno, duas pedras, uma maior, uma menor, e o oleiro dele vai moldando o vaso. E quando há alguma deformidade, algo assimétrico, algo que saiu ali do padrão do oleiro, aquele oleiro ele desmancha aquele barro e ele refaz novamente. É isso aqui que nessa primeira parte do capítulo 18 de Jeremias, aqui está dizendo. Deus, ele molda o seu povo, e quando não do seu acordo, ele destrói e começa novamente. Falando aqui do povo de Israel, em Deus remodelando aquele vaso de Israel que se havia quebrado, da idolatria que Israel tinha contraído daqueles povos a qual ele estava convivendo. E Deus, através dos seus planos com Israel, ele iria destruir aquele povo, mandando aquele povo para o exílio, 70 anos para que fosse remodelado novamente, em esmagar aquele barro e refazer novamente. E Deus ali moldou
e molda a nossa vida, dando-lhe oportunidades. Vamos fazer o vaso numa primeira oportunidade. Não ficou bom. Ali vem a tribulação, vem as dificuldades e vamos recomeçar a fazer o barro novamente. Deus no controle de nossas vidas. E no verso 8 de Jeremias diz o seguinte: E se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, e se fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado, que lhe agradaria. Ora, pois aquele agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora do seu mau caminho, e melhorarei os vossos caminhos nas vossas ações. Aquele povo que estava se distanciando cada vez mais do Senhor, e o Senhor dando a oportunidade, e o Senhor diz no 8, se arrepender-vos, se converter-vos, eu aplacarei a minha maldade sobre vós. A mudança não está em Deus, a mudança está em nosso comportamento para com o Senhor. Deus não muda seu comportamento. Nós temos as nossas decisões, as nossas chances, as nossas opções e as nossas escolhas. Deus está no mesmo lugar e nós que distanciamos do Senhor, nós que não vamos atrás do que o Senhor tem nos proporcionado. Um exemplo, quando nós estamos em terra e nós pegamos um barco e nós vamos nos distanciando da terra. Não é a terra que está se distanciando de nós, nós é que estamos nos distanciando da terra. Quanto mais ao mar nós adentramos, mais longe nós ficamos da terra. E não a terra que está ficando longe de nós, mas nós que estamos longe da terra. É assim que nós somos diante do Senhor. Muitas vezes nós pegamos esse barquinho e vamos para longe do Senhor. Estamos fugindo da glória do Senhor, fugindo do chamado do Senhor, fugindo das atribuições que o Senhor tem nos dado. E a falta de fé que imperava naquele povo. E o arrependimento não chegou àquele povo. Aquele povo de Judá não se arrependeu das suas idolatrias, das suas más obras, das suas condutas, dos seus caminhos errados. E o povo de hoje também não se arrepende das suas maldades, da sua crueldade, das suas porfias, das suas invejas, dos seus maus caminhos. Nós vemos que, tanto quanto Judá, também hoje o mundo, ele não quer se aproximar do Senhor. Pegou o seu barquinho e está indo longe do Senhor. Mas a partir do momento que nós retornamos para próximo do Senhor, a ira do Senhor se aplaca. O Senhor nos dá uma segunda chance em nossa vida. O que não falta em nossa vida são oportunidades. Cristo dá oportunidades até o último momento de nossa vida. Até o último momento do malfeitor que estava lá na cruz. Ainda ali havia uma oportunidade para aquele homem se salvar. Um aceitou, o outro não. Nosso trabalho com Cristo também não é diferente. A João Marcos foi dada uma segunda oportunidade. João Marcos, aquele que abandonou o trabalho com Paulo na primeira viagem, e quando no preparativo da segunda viagem, Paulo não o quis levar. Lá no livro de Atos,
livro de Atos, capítulo 15. É um livro que nós estamos estudando, é um livro que nós estamos procurando ao máximo destrinchar para nós entendermos o que é o Novo Testamento. É um livro complexo e de sustentação para todo o Novo Testamento. Aqui fala dos preparativos para a segunda viagem. Em Atos 15, 35, diz o seguinte: E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. De Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Concluída a primeira viagem, vamos começar a segunda. Paulo e Barnabé, companheiros de viagens missionárias, novos preparativos para a segunda viagem. Barnabé quis levar o seu sobrinho João Marcos para a segunda viagem. E Paulo não concordou. João Marcos já deu problema na primeira viagem, foi aquele que nos abandonou. Nós não vamos levar o João Marcos conosco. E naquele preparativo, irmãos, um preparativo para uma viagem missionária, que era para estar concentrados, eram para estar fazendo plano de viagem, eram ali para estar traçando ali as metas. Houve ali uma contenda grande, que houve uma ruptura. Muitas vezes, irmãos, uma contenda dentro da igreja, ela causa um desgaste, uma perda de energia que era para ser utilizada para ser no evangelismo na parte externa. Muitas vezes nós consumimos uma energia interna desnecessariamente por algum atrito. A igreja ela se desgasta, ela provoca algumas rusgas, e isso é uma perda de energia para a igreja, quando essa energia era para ser gasta com as missões. E foi o que aconteceu aparentemente aqui. Houve uma contenda entre Paulo e Barnabé, e uma ruptura entre aqueles irmãos, e uma divisão entre aqueles irmãos. E chegaram à seguinte conclusão: se dividiram. Barnabé, até então, que foi companheiro de Paulo na primeira viagem, foi com João Marcos no sentido aí de Chipre, e Paulo com um novo companheiro de viagem, agora Silas, rumo à Ásia Menor. O que era para ser uma viagem se tornou duas, mudou todo o plano de viagem. Mas enfim, Deus trabalhou nesse movimento, nesse sentido, e duas frentes ali surgiram. Barnabé e seu sobrinho João Marcos, e Paulo e Silas se dividiram e seguiram seus desígnios. E João Marcos, aquele que tinha causado aquele desconforto na primeira viagem, seguiu lá com Barnabé. E João Marcos seguiu firme na sua nova empreitada, na sua nova etapa de sua vida. Uma segunda chance Barnabé deu a João Marcos. Assim como também Barnabé havia se lembrado de Paulo na primeira viagem. Paulo estava esquecido lá em Antioquia, e Barnabé falou: não, tem um irmão lá que vai ser muito eficiente. E foram com a primeira viagem. Na segunda viagem, Barnabé também deu uma oportunidade a João Marcos. E João Marcos não desperdiçou essa nova oportunidade.
Ele mostrou ali ser um bom servo do Senhor, da sua utilidade que ele tinha para o trabalho. João Marcos não ficou, a palavra não fala, triste, magoado, rompeu com Paulo. Não é isso que a palavra fala, muito pelo contrário. João Marcos sabia da sua falha e aproveitou a sua segunda oportunidade. E Paulo sabia que a pregação do Evangelho tem que ser com pessoas comprometidas com o trabalho. Paulo sabia das dificuldades que ele enfrentaria, já havia enfrentado na primeira, e das dificuldades. Paulo era eficiente no seu serviço. Paulo era exigente no seu serviço. E Paulo sabia da dureza que era o serviço do Senhor. Em uma batalha que muitos se perdem pelo caminho. Nós estamos estudando o livro de Atos e nós vemos quão duro foi a sobrevivência e a mão do Senhor para guardar a vida de Paulo diante dos judeus enfurecidos lá em Jerusalém. Daqueles mesmos fanáticos judeus que mataram a Jesus e também queriam matar a Paulo. Mas a mão do Senhor estava ali com eles. E Paulo era um bom soldado, Paulo era um homem sábio e também um homem perdoador. E lá em 2 Timóteo 4,11, não precisam ir, mas eu vou ler para os irmãos. Já na sua final de vida, Paulo mudou o conceito com relação a João Marcos. Ele disse o seguinte: só Lucas está comigo, toma Marcos, traze-o comigo, porque me é muito útil para o meu ministério. Então, aquele que não foi útil na segunda viagem, mas no final da vida, Paulo reconheceu a sua utilidade para o Evangelho do Senhor. Nunca é tarde para aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá. Nunca é tarde para nos comprometimento, para nos enraizarmos cada vez mais do Evangelho do Senhor, em confiar na missão que o Senhor tem dado a nós. Aos que ainda não aceitaram, nas oportunidades que o Senhor dá em nossa vida, e também nos que já estão no Senhor, mesmo diante das falhas, mesmo diante dos erros, em mostrar, assim como João Marcos fez com Paulo, a sua utilidade. E Paulo, lá no final da sua vida, reconheceu da utilidade daquele irmão. Todos são úteis para o trabalho do Senhor. Cada um na sua função. O Senhor chama cada um de nós. O Senhor tem uma atribuição através da sua escolha, cada um de nós, aos nossos dons, em exercermos a nossa função com o Senhor. Nossa função não é apenas vir à igreja nos dias de culto, mas também ser um bom soldado nessa batalha que é do Senhor. E sempre aproveitar as oportunidades. As oportunidades transformam a vida do crente. As oportunidades transformam a vida daqueles que ainda não aceitaram o Senhor. E nós não devemos rejeitar as oportunidades que Deus nos dá em nossa vida. Nem que seja a última oportunidade, nem que saibamos que seja a última oportunidade. E mesmo que nós não saibamos que seja a última oportunidade. Aquele discípulo do Senhor lá no livro de Mateus não sabia se era a sua oportunidade, mas o malfeitor da cruz sabia que aquela era a sua última oportunidade em aceitar a Cristo. Aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá. Lá no livro de Lamentações de Jeremias, aquele profeta que passou as suas privações, as suas provações. Os profetas, irmãos, nós vemos que eles vivenciavam
aquilo que a nação de Israel estava vivendo. Deus dava a dura servidão aos profetas de passar em vida o que o povo de Judá passava ou iria passar. E Jeremias foi um que passou as duras provações, as duras perseguições. Inclusive tem até um livro com as lamentações de Jeremias, de tão dificultoso que foi a sua caminhada. Quando nós vemos aí as orações do determinismo: ah, Senhor, eu determino que o Senhor me dê isso. Ah, Senhor, eu determino que minha vida seja próspera. Ah, Senhor, eu determino que minhas causas sejam ouvidas, que minhas causas sejam resolvidas. Jeremias não determinou nada para o Senhor, apenas o sofrimento. Ele lamentou, mas não determinou. Mas Jeremias deixou aqui algo que nós devemos sempre ter em nossa vida, em nossa caminhada. Lá no verso 3, 22 e 23 diz o seguinte, um versículo conhecido dos irmãos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Nós só não somos consumidos, irmãos, por causa da misericórdia do Senhor. Alguém faz o mal para nós, alguém diz alguma coisa, alguém tem algum ato contra nós. Muitas vezes nós perdemos até a amizade, eu não quero mais saber daquela pessoa. Ou guardamos rancor, a ira por resto da vida de tal pessoa porque fez algo. Como o Senhor vê a sociedade de hoje? Como o Senhor vê a nação de Israel na idolatria? Deus mandou aquela nação para ser uma nação separada, escolhida, uma nação santa. E deu uma terra para aquele povo, uma terra prometida, para ser uma nação sacerdotal, para levar a mensagem do Senhor às demais nações. E aquele povo se prostituiu, se igualou até, e algumas vezes pior do que os gentios. E como o Senhor via aquele povo? Como o Senhor vê hoje o mundo rejeitando o seu nome? Ele nos dá tudo, dá saúde, dá alegria, nos dá prosperidade, nos dá a renovação da nossa saúde, dá o ar para respirarmos, e nós não reconhecemos a misericórdia do Senhor. E essa é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia do Senhor não tem fim. A pessoa erra, 1, 2, 3, pecamos a todo instante, mas a misericórdia do Senhor não tem fim, até o dia que nós estamos em vida. E novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Todos os dias são renovadas a fidelidade do Senhor. Ele nos dá um ciclo completo de um dia. Madrugada, de manhã, tarde à noite. E se renova. Cada dia, uma oportunidade. E aproveitamos a oportunidade que o Senhor nos dá para aceitar ou para trabalhar cada vez mais no serviço do Senhor? Para sermos como João Marcos, que aproveitou aquela oportunidade dada por Barnabé. E João Marcos ele não mostrou a sua fidelidade para Paulo, mas ele para o Senhor. A nossa fidelidade é para com o Senhor, porque as suas misericórdias não têm fim. Aproveitarmos as oportunidades do Senhor, a segunda chance que o Senhor dá em nossa vida.
Essa era a mensagem que nós tínhamos para passar para os irmãos, em meditarmos na segunda chance que Deus dá em nossa vida, através da sua grande misericórdia sem fim. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos estar em oração pela igreja e que Deus abençoe cada um de nós. Amém?